Olá! Nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer um gráfico dinâmico. Neste gráfico você vai aprender a dimensionar a quantidade de dias que você terá no intervalo. Por exemplo, eu quero ter 5 dias, eu quero ter 10 dias. Então, a quantidade de itens nesse gráfico será exibida conforme você pré-definir, e você também vai aprender a fazer com que esse intervalo de dias caminhe. Por exemplo, eu quero 5 dias, e aí apertando um botão, ele me mostra dia 6, dia 7, dia 8, dinamicamente. Então você vai aprender essas duas coisas. A primeira é fazer um gráfico com intervalo dinâmico em quantidade de itens na série. E a segunda é aprender como fazer um deslocamento desses itens que estão nessa série neste gráfico. Espero que você goste, compartilhe com seus amigos e assista o vídeo. Bom, pessoal, aqui eu já tenho uma planilha aberta, tá? Essa planilha eu fiz de exemplo para mostrar para vocês o que nós faremos nessa aula. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, eu tenho todo um histórico de vendas aqui de um ano, o dia e a quantidade de vendas, certo? Então, você vai conseguir, muitas vezes, quando nós estamos falando de um período muito longo de vendas, você não consegue mostrar em um gráfico só isso. E às vezes é necessário que você tenha essa visão aí diária. Então, aqui você vai aprender a fazer essa navegação no gráfico. Conforme você clica, ele vai trazendo a evolução, ok? E também vai aprender a pré-definir a quantidade de dias que são exibidas no gráfico. Eu quero exibir uma semana, do dia 27 ao dia 2. Eu quero exibir 14 dias. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui desde o início do ano, do dia 1º ao dia 14, eu quero exibir 5 dias. Do dia 1º ao dia 5, eu quero exibir 31 dias. Ele exibe todo mês. Se caso quiser um período maior, da mesma forma ele vai te trazer. Ok? Então, esse gráfico vai te ajudar a tornar muito mais fácil e muito mais dinâmica as suas análises de dados. Eu vou fechar esse exemplo aqui e vou começar do zero para que você possa aprender. Ok? Bom, vamos abrir o Microsoft Excel. A primeira coisa que você tem que fazer é pré-definir onde estarão os seus dados, tá? Então aqui você vai definir uma coluna chamada mês, ou melhor dizendo, data, e aqui o total das vendas. Vamos colocar a primeira data como 1/1/2016. E aí você pode pré-definir, simplesmente quando você clica aqui na data e clica aqui no cantinho, onde eu estou com o mouse, que fica essa cruzinha, você consegue, ao clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, você pode ver aqui do lado, na dica, nessa label, nesse rótulozinho que aparece ali, a data aumentando, você pode ver que ele simplesmente é crescente. Tá? Isso funciona para você fazer acréscimo de números, de meses no formato. Por exemplo, você tem lá Jan, Feb, Mar, e aí você consegue, fazendo isso, fazer os meses até o final do ano. Tá? Aqui vamos colocar até 31/5. Ok? Para nossa aula não ficar chata, eu vou usar uma fórmula chamada aleatório entre. Tá? Essa fórmula aleatório entre, ela predetermina duas variáveis, uma variável inferior e uma variável superior. Isso aqui é apenas para exemplo, para preencher o gráfico. Tá? No seu caso, você vai usar os valores reais de vendas ou os valores que você deseja acompanhar. Então, eu vou preencher aqui com o mínimo da série 10 e o máximo 50. Ao fechar e dar um Enter, ele gera um número qualquer que esteja entre 10 e 50. Vou copiar essa fórmula, eu vou posicionar o mouse na última linha, apertando um Ctrl para baixo, ele já vai, eu aperto para o lado na coluna C, dou um Ctrl Shift para cima,
ele vai selecionar todo o intervalo de 1º de janeiro até 31 de maio, e aí eu colo a minha fórmula, ok? Colando a minha fórmula, o que acontece? Se eu deixar essa fórmula aleatória, toda vez que eu fizer qualquer ação na planilha, os meus dados vão mudar, tá vendo? 1 do 1 agora é 43, se eu mexer qualquer coisa na planilha, vai virar 28, e assim sucessivamente. Então, o que eu recomendo é que você copie os dados que estão no intervalo de vendas, selecionando a célula C6, Ctrl Shift para baixo, você copia, Ctrl Alt V, valores, você pode copiar. Uma outra forma também, você pode copiar esse cara aqui, e aí você vai encolar aqui. Vamos dar uma formatada rápida aqui, colocar simplesmente uma borda, ou pintar esse cabeçalho aqui de amarelo, e colocar um negrito aqui, alinhando, ok. Se caso você fosse fazer um gráfico com todo esse intervalo, você teria que selecionar da célula B a C até a última célula, Ctrl Shift para baixo, certo? Ou para os mais conservadores, seleciona as duas aqui e vai arrastando. Só que isso é muito ruim, você não ganha produtividade. Usando o atalho aqui, ó, Ctrl Shift para baixo, você já seleciona tudo. Se você vir aqui e inserir, você tem as opções de gráficos aqui. Gráficos, você tem as opções colunas, linhas. O que nós vamos inserir neste momento é o gráfico de linhas. Então, eu venho aqui, seleciono esse gráfico de linhas. Como você pode ver, esse gráfico de linhas aqui, ele é um gráfico que ficou, podemos dizer que feio, né? Não consigo entender nada que tem aqui. Então, eu tenho aqui, ó, apaguei essa legenda, né? Selecionei vendas, dei um delete, ele apaga. Aqui, mesmo ainda com esse intervalo, você pode ver que ele coloca aí 1 do 1, 8 do 1, e tem um monte de coisa aqui no meio, ó. Se você pegar esse gráfico e abrir ele mesmo, você vai ver que os dias estão aqui. Só que essa visão é muito ruim, você não consegue fazer nada com ela. Não consegue gerar uma análise, não consegue visualizar qual é o real comportamento dessas vendas, por exemplo. Então aqui nós vamos fazer algumas configurações agora para que você possa gerar este gráfico. A primeira dica que eu dou é que nós vamos usar uma fórmula chamada desloque, isso em português. Para o Excel que está em inglês, nós vamos utilizar uma fórmula chamada offset. Qual é o conceito do desloque? Eu vou pegar aqui, vou até mostrar para vocês. O desloque nada mais é do que uma função que permite com que uma determinada célula ou determinado intervalo sofra um deslocamento, seja ele horizontal ou seja ele vertical. Então, por exemplo, você vai falar para ele que está na célula A1 e aí ele vai te perguntar quantas linhas você vai se deslocar. Eu quero me deslocar 10 linhas, então ele vai se desloca 10 linhas. Quantas colunas? Uma coluna, então a partir da A1 ele vai descer 10 e deslocar uma. Agora que nós já fizemos o gráfico, nós vamos construir um mecanismo que vai permitir que você faça a visualização da quantidade de dias que você desejar no gráfico e também fazer com que haja um deslocamento no intervalo. Por exemplo, os itens que são exibidos no gráfico não fiquem fixos. Para isso, nós temos aí que criar, a primeira coisa é a quantidade de dias que nós vamos fazer esse intervalo de exibição aqui no gráfico, ok? Então, por exemplo, eu quero exibir 1 dia, 3 dias, 5 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias e 31 dias. Depois nós partimos para 45 e 60 dias. O que seria isso aqui? 1, 2, 3 dias para verificar o comportamento das vendas dos 3 dias que eu tenho.
depois 5, depois 7. Por que o 14? 14 seria 2 semanas. Você pode fazer a análise da primeira quinzena, da segunda quinzena, depois 21, 3 semanas, e 31, que costuma ser aí um mês completo. Por regra, você sabe que um mês não tem 31 dias, a maioria deles. Sempre nós temos aí o intervalo entre 30, 31 e fevereiro, diferentemente. Mas aqui nós vamos usar esse 31. Então vamos chamar aqui essa tabela de dias. A partir do momento que eu tenho essa tabela de dias aqui, eu já fiz uma parte do meu processo. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher altura e referência. Altura e referência. Para você entender o que é essa altura e o que é essa referência, nós vamos usar uma função chamada desloque. Essa desloque, como você pode ver aqui na dica, o que a desloque faz? Ela retorna uma referência a um intervalo que possui um número específico de linhas e colunas, com base em uma referência especificada. O que seria com base em uma referência especificada? Seria com base em um local determinado, com base em um ponto de partida. Então, a partir da célula tal, eu quero que você se desloque tantas linhas e tantas colunas para que eu tenha o resultado que eu desejo. Vamos dar um exemplo aqui. Referência. A minha referência é aqui, a C5. Quantas linhas eu vou me deslocar? A partir daí, você pode falar, por exemplo, nesse exemplo, C5, eu quero deslocar uma linha, nem uma coluna. Como eu quero pegar o resultado de C6, eu não vou mudar para o lado aqui. Porque se eu coloco uma coluna, ele vai para D6, e assim sucessivamente. Então, coluna 0. Qual é a altura? A altura 1. E qual a largura? Largura 1 também, que é uma coluna e uma célula. Então, quando eu coloco isso aqui, ele automaticamente traz esse 21. Por quê? Ele está se deslocando, a referência de deslocamento inicial é C5. Quando você vai em linhas, quantas linhas você quer descer? Então, uma linha só. Depois, quantas colunas você quer ir para o lado? Não quero nenhuma. E aqui você configura a altura desse deslocamento, que nada mais é do que a quantidade de dias que nós teremos no gráfico, ok? Então, aqui, para ficar bem claro, se eu trocar, a minha referência é C5, se eu falar para ele que eu quero pular 3 linhas, ele vai trazer o resultado de 42. Por quê? Eu tenho aqui a minha referência C5, logo 1, 2, 3 linhas de deslocamento. Ele já vai trazer o 42, ok? Uma coisa que nós vamos fazer agora é, aqui nesta altura, eu vou atribuir este valor aqui. Vamos deixar esse desloque aqui do lado, seleciona a célula e arrasta, que a gente vai usar ele depois. Clicar na aba desenvolvedor, tá? Se caso você não tiver a aba desenvolvedor, eu vou te mostrar como é que faz, é bem simples. Você vai vir em arquivo, aqui em arquivo, você vai ver em opções, aqui você vai ver em personalizar a faixa de opções, e aí você vai clicar aqui, ó, em desenvolvedor. Por padrão ela estará assim, ó. Vai clicar aqui em desenvolver, opção aqui, com todas essas configurações. Tudo isso aqui nada mais é do que opções para você trabalhar com macros. A partir do momento que abriu essa opção aqui, eu vou vir aqui em inserir controles de formulário, eu venho aqui e coloco uma caixa de combinação. Essa caixa de combinação, ela nada mais é do que a quantidade de dias. Por padrão ela vem assim, ó, vazio, feinha, sem nada. Então nós vamos selecionar ela, segura o Ctrl, clica com o botão esquerdo, agora clica com o botão direito, primeiro o botão esquerdo para selecionar, depois o botão direito para ir em propriedades, e você vai em formatar fórmula. Ao ir em formatar fórmula, você tem aqui o intervalo de entrada desses dados. Quando eu falo intervalo de entrada, da onde você vai pegar esses dados para alimentar. Só para você entender, essa lista aqui nada mais é do que aquelas
opções de listinhas que você clica, abre uma, duas, três itens. Quando você trabalha com esse controle, você tem a opção de falar para sua planilha onde que fica, onde é que está os dados e quais são os dados. Então aqui você vai selecionar o intervalo de entrada, que é esses dias, e vai ser vinculado aqui com alguma célula. Esse vínculo com a célula, para que ele serve? Toda vez que você seleciona uma opção, ele por padrão ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele traz o número do item que você selecionou, não o valor do item que você selecionou. Aqui, linhas suspensas, é a quantidade de linhas que serão exibidas. Por exemplo, deixei padrão 8. Como você pode ver, eu tenho mais de 8 opções aqui. Eu tenho 9 opções. Então, como eu tenho 8 selecionado e 9 lá na minha seleção de dados, ele fica com essa barra de rolagem. Para evitar que isso aconteça, você simplesmente vai clicar nele com o botão direito, e depois que você clicar com o botão direito, você vai formatar controle de novo, e aí você coloca aí, pode colocar 12, 15, você coloca sempre um número a mais, e o que acontece? Quando você selecionar, não vai ficar sobrando, ele vai simplesmente para o último. Depois que você fez isso, já está configurado aqui, do dia 1 ao 60 dias. Só que isso aqui ainda não faz nada, certo? Então, como você pode ver, eu selecionei a primeira opção, ele traz um retorno 1. Selecionei a opção 3, ele traz um retorno 2. Selecionei o 5, 3, 7, 4. Por quê? Ele traz qual é o item da lista que eu selecionei. Diante disso, eu posso clicar aqui do lado e arrastar. Para você que está aprendendo, essa é a melhor forma inicialmente, tá? Porque você poderia usar essa fórmula de Slock para trazer também essa quantidade de dias a partir daqui. Mas para a gente não complicar a videoaula, vou te dar essa dica fazendo dessa forma, que seria com um PROC-V. Então, quando eu falo em altura, eu tenho aqui PROC-V ou VLOOKUP. Qual o valor que eu estou procurando? Eu estou com o item 7 selecionado, que traz um retorno 4. Então, estou procurando o item 4, onde? Aqui nessa tabela, fazendo um PROC-V, porque ele pega o valor procurado, a matriz da tabela é onde eu estou procurando. Qual é a coluna? Tenho duas colunas selecionadas, eu quero trazer qual é o dia. Então, a coluna é 2. E verdadeiro ou falso. Verdadeiro, uma correspondência exata, aliás, aproximada, e falso, correspondência exata. Então, toda vez que eu selecionar aqui o dia, automaticamente, com esse mecanismo que nós fizemos com essa coluna aqui, mais o PROC-V, ele vai trazer quantos dias aqui nós temos na altura. O outro ponto que nós temos que fazer é o mecanismo que fará com que o gráfico caminhe aqui na horizontal, né? Ele tem aquela evolução conforme você clica. Então aqui você volta na guia desenvolvedor e insere em controles de formulário uma barra de rolagem. Ok. Ok. Aqui nós estamos falando, ok, temos o tamanho aqui da barra de rolagem, tá? Configurar ele desse tamanho aqui. Temos o tamanho da barra de rolagem. O que nós vamos fazer? Um processo parecido com o processo do Combo Box, só que diferente, que eu não tenho a origem ali, eu não preciso configurar aquela origem. Aqui eu tenho a barra de rolagem. Nessa barra de rolagem nós vamos fazer um processo semelhante, onde eu vou atribuir o valor mínimo, que é o valor 1 no mês 150, o valor máximo. Essa alteração incremental nada mais é, cada vez que você clicar nessa barra aqui, quantos itens eu vou pular. Então, um só. Então aqui, valor atual, vou colocar com valor 1, valor mínimo e valor máximo 150. E aqui, o vínculo com a célula, esse cara aqui. Pode parecer um pouquinho confuso agora, mas depois você vai entender. Olha, aqui toda vez que você clica, quando eu tenho um incremento de 1, ele vai aumentando aqui, tá? Então aqui você pega, vamos formatar aqui,
para você ter uma ideia, aqui você inserir aqui uma fórmula, menu inserir, formas. Eu gosto muito de usar essas formas aqui, porque quando formatam ficam bem legais. Então, para alinhar aqui, ó, estou segurando o Alt, arrasto a fórmula e se alinha com a célula, né, com os cantinhos das células. É muito legal que você consegue deixar tudo bem alinhadinho, bem sincronizado aí no seu projeto, tá? Então, vamos formatar ele rapidinho também, formatar fórmula, forma, preenchimento, ele está com preenchimento sólido, vou usar um gradiente, como você pode ver ele já altera aqui. Vou excluir uma das fases, selecionei aqui e selecionei aqui. Então, vai ficar aí um laranja. Se eu usar uma cor mais forte aqui, vai ficar mais evidente. Então, vamos fazer até um diferente aqui, um azul escuro. Depois disso eu venho aqui, então fechar, aumento a minha linha, deixo um negrito. Então praticamente aqui você vai entender que toda vez que você clicar aqui é para você navegar na planilha. Então toda vez que eu tenho uma referência, por exemplo, o exemplo que eu estou dando é, a referência vai começar aqui, mas se eu clico aqui, ele automaticamente vem para cá. Se eu clico aqui, ele automaticamente vai vir para cá. A altura aqui vai ser a mesma coisa. Por exemplo, a minha referência ele está na 3 com uma altura de 7. Então, ele vai trazer para o gráfico esses caras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Ok. Vamos com menor, né? Tá um pouco exagerada. Vamos diminuir aqui para facilitar nosso trabalho. Deixa o layout mais... para não ter que criar novamente, formatar, tal, que muitas vezes é chato. Para você ganhar tempo, você segura o Ctrl, seleciona ele e arrasta. Aí você, com o Ctrl pressionado ainda, solta o arrastar. Ele vai duplicar. Ok? Isso faz com que você ganhe muito tempo, deixando de criar do zero. Selecionei a forma, ela ficou na frente, né, do combo box. Dou um enviar para trás. Vamos ajustar esse cara aqui, que ele tá feinho também. E vamos chamar ele de QTD dias gráfico, que é nada mais nada menos que a quantidade de dias, conforme a gente já falou, já refalou, já reforçou. Então aqui nós temos esse mecanismo. Aí agora vai entrar a função desloque. Agora sim, toda aquela função que eu tinha explicado, ela vai entrar aqui. Você vai pegar essa fórmula aqui do deslocamento. Então, C5 vai continuar. Quantas linhas eu vou me deslocar? Eu quero me deslocar, estou na terceira, conforme o exemplo que nós falamos. Então, C3. Não quero me deslocar nenhuma coluna para o lado. 0. E qual a minha altura? A minha altura nada mais vai ser definida pelos dias que eu já fiz aqui. Essa configuração vem para cá. E aqui você tem 7, 14. Como aqui uma célula, você vem para cá e trava. Esse frãozinho aqui, ele trava a célula. É bom você travar dessa forma, porque quando você usa o desloque, ele mexe muito com esses controles aqui. Muitas vezes ele perde a referência. Ele vai para outra linha, vai para outra célula, e isso atrapalha muito, porque às vezes desconfigura. Então, você trava tudo aqui, ó, e aí você vai dar um OK. Quando você der um OK, vai dar um erro. Por quê? Simplesmente você está falando para ele que dentro dessa célula você tem que exibir 7 de altura. Se você exibisse 1 de altura, ele ia entender, mas 2, 7, como assim? Não dá para eu trazer 7 linhas dentro de uma. Para isso, o que você vai fazer? Você vai criar um intervalo nomeado. O intervalo nomeado nada mais é do que, por exemplo, você tem uma quantidade de células aqui, e aí você quer dar um nome para aquele intervalo. Você pode fazer de duas formas. Ou você vem aqui e clica, depois de selecionar, vem aqui no cantinho
E você pode renomear, em vez de T6 ali, você vai chamar de meu intervalo. Deu Enter. Praticamente quando você clicar aqui e selecionar todas, vai aparecer que é meu intervalo. Então, nós vamos criar da outra forma. Em vez de selecionar aqui e dar o nome meu intervalo, vamos criar da outra forma. Que você vai vir aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes. Copia aqui essa fórmula do Desloc, vem em Gerenciador de Nomes. Tá vendo que o meu intervalo já está. Quando você clica aqui, ó, clica aqui embaixo, você vai ver que ele vai destacar qual que é o intervalo que está sendo usado. Isso é muito legal. Depois disso, você vem aqui em Novo. Vamos dar um nome para esse cara. Esse cara vai ser o meu intervalo de intervalo underline data. Aí eu venho aqui, copio. Só que tem um problema, aqui ele está se deslocando a partir de C5. Se eu quero fazer o mesmo mecanismo para data, eu tenho que colocar B5. Fazendo aquele teste que nós fizemos logo que eu colei aqui, ó, clica aqui de novo, clica aqui, ele vai mostrar o intervalo, tá vendo? Altura 2, referente a uma linha de deslocamento, ok? Eu vou fazer a mesma coisa para o intervalo underline vendas, que eu não vou precisar mexer porque ele já está no B5, ó. Automaticamente aqui, desculpa, aliás, eu vou precisar mexer para o C5. Aqui eu trouxe as vendas. Ok. O grande segredo desse gráfico agora, ele está nessa parte, que é fundamental com que você faça corretamente. Aqui você já renomeou os intervalos, então você tem o intervalo data e o intervalo vendas. Vamos excluir assim meu intervalo aqui. Que nada mais é do que o intervalo data. Quando você seleciona aqui e vem aqui, ele vai te mostrar a data. Intervalo vendas, veio aqui, selecionou aqui, vai te mostrar as vendas ali. Então, você vai selecionar o seu gráfico, você vai clicar com o botão direito e vai clicar em selecionar dados. Ao clicar em selecionar dados, você terá a sua série e a sua série de rótulos, as suas categorias. Então você vai ver em editar. Por padrão ele vem aqui, ó, plan 1 e todo aquele intervalo que você selecionou quando você criou o gráfico. Como você criou um intervalo dinâmico, você vai apagar esse cara aqui, vai deixar até o ponto de exclamação e aí você vai escrever o nome do seu intervalo. Então, intervalo underline data. Vamos copiar, dá um OK. Então, ele já exibiu aqui, ó, tá vendo? Só duas datas no gráfico. Porém, muito legal, você tem que fazer isso aqui também nos valores. Aqui, ó, ele estava pegando ainda os valores de todo mundo. Então, você vai vir aqui, em valores da série, vai colar, intervalo, data, e vai colar para intervalo, vendas. Então, ele já está trazendo 2 dias de altura, porque é essa altura, referente a uma linha de deslocamento. Então, eu venho aqui, 14 dias. Vamos formatar rapidinho aqui. Eu vou clicar nessas bolinhas aqui, né? Tem que aparecer todas selecionadas. Vai em formatar série de dados. Opções do marcador. Interno. Eu gosto muito de usar esse redondinho aqui, ó. Eu acho que ele é mais profissional. Então, ele já mudou. Aqui ele não está mostrando nada, você pode vir em formatar, rótulo de dados, acima. Então aqui você já consegue visualizar o que você parametrizou. Quantidade de dias no gráfico, ó, do dia 1 ao dia 5,
7, do dia 1 ao dia 7, do dia 1 ao dia 21. Você consegue ver o comportamento de vendas aqui, né? 60 dias se você desejar, para comparar um mês com o outro, tal. Isso aqui é interessante. 45 dias e 5 dias, 7 dias. Só que aqui, ó, quando você clica aqui, ele dá um incremento aqui no 2, dá um incremento no 3, dá um incremento no 4. Quer dizer, esse intervalo ele está descendo. Então aqui, se você ir apertando, ele vai fazendo todo esse caminho aí. Então, ó, todas as vendas estão se deslocando. Importante aqui, ó, eu até apertei aqui, ele não está trocando. Importante você vir aqui, sempre verificar, ó. Selecionar dados, editar, ó, ele não pegou aqui, intervalo, underline, data. Tínhamos colocado já, ó, intervalo, underline, data. Agora sim, ó, 23, 24, vamos clicar aqui, formatar eixo, número, data, vou colocar aqui 14 de março, pronto. Isso aqui já facilita bastante. Assim você pode verificar que ele vai passando. Para você que tem, isso aqui pode apagar. Para você que tem curiosidade de como eu formatei a outra planilha, eu vou fazer rapidinho. Seleciono a tabela, pinto ela aqui de branco, o fundo, pinto esse cara de branco, esse cara aqui também. E aí eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia, um fundo, estilo dashboards. Então eu vou em layout de página, depois de layout de página, plano de fundo, o plano de fundo que eu desejo. Venho aqui em linhas de grade, retiro, títulos, barra de formas. Então eu tenho praticamente um dashboard de acompanhamento de curva de vendas preenchido aí, um primeiro passo pelo menos. Isso ajuda bastante você a fazer essa análise, ajuda você a apresentar melhor esses indicadores que você deseja aplicar na sua empresa, no seu negócio. E aí você consegue assim ter uma melhor gestão, uma melhoria contínua nesse processo, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Compartilhe com seus amigos, siga o nosso canal aqui, e toda sexta-feira haverá uma publicação nova de vídeo, e tenho certeza que você gostará muito dos próximos vídeos. Muito obrigado!